Vamos voltar à Vanessa Idália? Vamos lá. O comportamento da Vanessa Em relação a tudo que aconteceu. é... Hoje ela fez um vídeo. E depois teve um vídeo da Luana. Eu não sei se a senhora se parou, diretora. O vídeo da Luana, ela faz uma análise da Vanessa. Ela fala justamente o contrário da Vanessa e vai no que eu penso também, que ela tá passando pano sim pro Dado. Uma vez que você ignora seu passado, ele fez isso, passou tudo, isso que ela quis dizer. Comigo vai ser diferente, mas com as outras. E a mulher mais velha que ele também empurrou, ele deve 200 mil, ele foi indenizado, foi condenado por isso, ela teria de ser indenizada e não foi, que é uma camareira. Mas, enfim, ele pagou... Não pagou. Ele foi preso por pensão. Ele foi preso por pensão. E tem mais essa, ele chegou... Enfim, vou falar, era um problema de comida que ele teve com uma das filhas, que ele tem 3 filhos, e uma das filhas não estava se alimentando do jeito que ele queria, e ele brigou com a quase sogra por conta disso, uma coisa boa. Enfim. Quem agride uma vez, vai agredir sempre? Olha, o desrespeito, em geral, quando ocorre e ele não é corrigido na primeira vez, ele vai ser repetido. Eu acho, assim... Eu adoro a Vanessa, tá? Acho que a Vanessa é uma menina super talentosa, mas uma menina, às vezes, ingênua. No sentido, até dela, ela é tão maravilhosa e não sabe disso. Às vezes eu tenho essa sensação. Ela tem uma potência, tem um coração. E eu acho, assim, que é fácil dela ser manipulada por alguns tipos de personalidade, tá? E muitas vezes a gente pensa que uma pessoa com perfil narcisista, por exemplo, vai chegar fazendo alarde ou batendo, e não. A sedução é muito ao contrário. Em geral, um narcisista, ele chega na vida de alguém com a gente chama de bomb lover, né? Assim, com demonstrações de amor que nunca foi vista. E simpático com quem está ao redor dessa pessoa também. Com todo mundo. Então isso cria uma sedução que é muito difícil de resistir. Principalmente se você tem uma personalidade mais frágil. Eu acho que também dentro de uma família de tantas estrelas, de tanta gente famosa, dá uma insegurança você ter que fazer sucesso dentro de uma família de pessoas tão já consagradas. Não é fácil ser filho de gente muito famosa, não é fácil mesmo, porque sempre rola uma comparação. E eu acho que é difícil ver, porque as pessoas acham que a agressão é só física. E a pior agressão que tem é a psicológica. Por exemplo, foi feito um estudo agora com 3.000 pessoas. Então, quando a gente fala 3.000, é porque é um N muito grande, é um estudo muito válido, provando que a dor psicológica é muito maior do que a dor física. Sabe aquela coisa tipo assim, que uma palavra dói mais? Dói mais. Machuca mais do que um soco. Então você imagina, numa relação, quando tem uma pessoa mais frágil, alguém mais com ego mais inflado, o que acontece é que as coisas começam assim. Você é boba, você não vê. Você é idiotinha. Você não sei o quê. Daqui a pouco a pessoa bota uma roupa e esse mesmo cara que deu flores e chocolates e vai falar assim, mas você vai aonde com essa roupa? Aí a pessoa fala assim, não, porque me avisa, porque a gente vai pro circo, você está pensando, uma palhaça. Eu já vi uma amiga com o namorado ele falar isso. E ela fala, tá vendo? Ele me preserva. Você tá brincando? Eu tô falando sério. Quando você ouve coisas do tipo assim, você tem uma voz bonitinha, mas eu acho que tá faltando um agudo. Nunca a pessoa tá boa, nunca tá tipo assim, não, vai lá, arrasa. Tem um defeitinho. Mas assim... Sutil. Tudo bem, mas por exemplo, outros... A Simone Mendes falou que nem quando ela pesava 100 quilos, o Kaká criticou
falou do corpo dela. É verdade. É isso. Vamos ser sinceros. Tem homens e homens. Tudo bem, mas vamos ser sinceros. Seja. Que isso é raro. É raríssimo. Concorda? Total. Você tá com a sua mulher e ela engorda muito. Baixinha, né? A Simone é uma menina baixa. Não importa. Engordou Enfim, muito, mas engordou muito. o corpo muda muito com os anos, sei lá. É quase que inevitável, né? Que o companheiro não fale alguma coisa. É quase. Ainda mais num país machista Mas aí que depende valoriza. como fala e depende se é uma coisa repetitiva. Boa. Entendi. Porque o assédio psicológico se faz pela repetição. Não é uma vez. Coisa é um dia você chegar pra mim, Bia, olha, eu tô fora do peso, eu não acho que eu engordei. Eu falei, tá te sentindo mal? Os exames têm alguma coisa? Não, vamos fazer alguma coisa, eu te dou força. Isso é uma coisa. Entendi. Ok. Outra coisa é eu falar, sei não, mas você tá perdendo a linha. E aquilo, e você vê assim, E fazendo piadas. Né? e fazendo piada, tipo assim, vai entrar no barquinho, a gente vai virar o barquinho, sabe? Então, assim, tem um respeito. E eu acho, assim, que me parece que a relação de Cacá e Simone sempre foi muito harmoniosa. Respeitosa. Eu acho que nasceu no trabalho, passaram dificuldades ali no trabalho, foram construindo as coisas. Eu acho que o fato de terem crescido É juntos. isso que eu tô falando, né? Ele trabalhava com a dupla e eu acho que ali foi uma coisa de um ter admiração pelo outro. Eu acho que quando tem admiração, você pode até dar um toque, mas você não critica porque você sabe que dói no outro. Quem tem TDAH não deixa de ser TDAH. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que é um jeito de funcionamento cerebral, que é seu e é único. Então, você sempre terá TDAH. Agora, ele pode nunca te deixar na mão. Esse cérebro pode ser transformado de tal maneira que você só vai lidar com o que tem de bom. Não fique com essa questão de tipo assim, eu nunca vou conseguir. Vai conseguir, porque a gente está disponibilizando nesse curso todas as condições, as tecnologias mais avançadas, os remédios, tudo que vão te favorecer. Vai precisar de remédio? Talvez não. Agora, esteja disposto a se transformar e fazer de você a melhor versão de você de todos os tempos. Vamos juntos nessa jornada de autodescoberta? Faça sua inscrição e transforme sua vida hoje mesmo.